Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gestão Tri. Hoje eu estou aqui com o entrevistador, Júnior Ramos, da N Ramos Mudanças. Estou muito bem acompanhado, à frente de um cara que fala e preza muito por relações, conexões. Eu tive a alegria de conhecê-lo anos atrás, nos tempos de Fevale. Aprendi muito, professor fenômeno, que era justamente daquela postura de vamos aprender juntos. Perguntava, estamos juntos? E a turma respondia, estamos juntos. Então, não tinha quem gostasse desse cara. Para mim é uma honra, uma alegria gigante estar na frente dele hoje. Então, Felipe Menezes, obrigado pelo convite, pelo teu tempo, que eu sei que tua agenda é uma turbulência. Muito obrigado por estar aqui comigo, com o meu time que não está aqui hoje, mas estou aqui representando todos. Seja muito bem-vindo ao episódio. Pô, cara, obrigado pelo convite. Depois dessa apresentação aí, eu fico lisonjeado e espero poder contribuir e a gente trocar uma ideia bacana aí hoje. Deus do livre, o objetivo é esse. Bom, lendo um pouquinho de tudo que esse cara representa, uma parte da biografia dele aqui que me pegou bastante, né, no sentido de pai, começa a fala por aqui, vou compartilhar com vocês. Felipe, pai do Pedro e do Lucas, adora tecnologia, mas mora num sítio. Curte filosofar, mas também bota a mão na massa. Tem uma relação bem próxima com startups, já fundou uma e quebrou outras. Acredita que pode mudar o mundo através do conhecimento, do diálogo e da educação. Dentre tantas coisas, acho que aqui é o que te resume assim de uma forma bem rápida e, enfim, descrição perfeita. Primeira coisa que eu gostaria assim que tu comentasse, Felipe, conta um pouquinho da tua história, as viradas de chave que houveram aí nessas trocanças durante a tua carreira, essa evolução, com que tu trabalha hoje, enfim, sinta-se à vontade de apresentar para quem está te assistindo hoje. Mas acho que a primeira coisa que tu leu aí, que é o mais importante, eu sempre digo, eu sou o pai do Pedro e do Lucas. Porque a gente às vezes tem a mania de se apresentar só dizendo, sei lá, o lugar que a gente trabalha, a empresa que a gente é, como se fosse nosso sobrenome, né? Então, alguns anos eu já tenho feito essa distinção, assim, o que eu sou e o que eu faço, né? Boa. Então, sou pai do Pedro e do Lucas, moro num sítio, que nem tu falou, gosto de tecnologia e às vezes coisas que parece que não se conectam necessariamente óbvias, assim, é o que eu acho que faz sentido, quando a gente consegue conectar coisas que aparentemente parecem não se conectar. Falando um pouquinho do que eu faço, do que eu fiz, né, até hoje, eu sou engenheiro de formação, acho que quando se conheceu eu atuava bastante na docência e consultoria na área de engenharia, mas desde 2016 eu comecei a dar uma guinada completamente diferente na minha carreira, e muito por conta, eu sempre gosto de contar essa história, uma vez largaram na minha mesa, lá na Fevale, estava na coordenação do curso, largaram na minha mesa uma revista que dizia assim, o futuro da indústria, a indústria do futuro, alguma coisa assim, tinha uns robozinhos segurando umas máquinas assim e tal, e a manchete, alguma coisa assim. E aí eu fui ler aquela parada toda lá, fui entendendo que, cara, a indústria estava mudando, principalmente por conta de tecnologia, estava mudando bastante. E quando eu comecei a estudar isso cada vez mais, descobrindo aqueles termos que hoje fala bastante, tipo indústria 4.0, que falam hoje bastante, naquela época quase ninguém falava, e comecei a pesquisar aquilo, entender, cara, que não era só a indústria que estava mudando, era o mundo inteiro que estava mudando. E aí eu comecei a focar meus estudos nessa época para futurismo, que popularmente chamado, ou estudos de futuro, e tentar, eu preciso tentar entender o que está acontecendo. Ainda naquele momento muito pautado por tecnologia, assim, achando que a tecnologia é o único vetor que muda as coisas no planeta. Depois eu venho descobrir que não é só isso, né? A tecnologia é só um deles. Mas aí, de lá para cá, eu comecei a direcionar muito minha atividade para isso. Eu abri minha escola, que é hoje que eu empreendo com ela, que é a WTF School, que é uma escola completamente diferente do tradicional. Saí da Fevale, hoje sou professor da Unicinos. Na Unicinos eu já não ministro mais aulas na área de engenharia de produção, trabalho com inovação, com empreendedorismo, com pensamento criativo, com indústria 4.0, que é o pezinho na engenharia ainda, que tá lá ainda. E aí, cara, hoje agora eu tô fazendo outro mestrado em design, né, design estratégico, para ser mais específico, que tá muito relacionado com essa experiência prática que eu venho tendo desde 2016, essa mudança de carreira, mas agora trazendo um olharzinho acadêmico, que eu também sou meio nerd, gosto de estudar bastante, então eu trouxe isso. Acho que num resumo é mais ou menos por aí. Legal. Felipe, eu achei muito legal quando eu fiz o convite para ti, a primeira coisa que você falou, cara, lê aqui o que eu tô fazendo agora para entender se vai de encontro ao que vocês trazem nos episódios de Gestão Tri.
Então, primeiro agradeço a humildade e também parabenizo por essa mudança radical de vida. Eu vejo muito nos teus vídeos, nas suas palestras, sempre falando sobre mudança, né? Então, obrigado por estar aqui de novo. E essa questão de, ok, tu não tá mais lá na gestão de operação, que foi a disciplina que tu me trouxe lá nas antigas, mas tecnologia agora é o futuro, e a gente tem que olhar para isso, e isso está, querendo ou não, linkado à gestão dos nossos negócios. Então, primeira pergunta que te faço, no teu olhar somado ao teu conhecimento de hoje em relação à tecnologia, a teu conhecimento de causa lá, chão de fábrica que tu vivenciou, o que tu percebe que mudou radicalmente nos últimos anos dentro das organizações? Cara, vou começar falando um pouquinho de tecnologia, até porque é uma coisa que eu gosto de desmistificar um pouco, assim. E aí eu chego lá nas organizações. Tipo, cara, quando eu comecei, 2016 foi esse ano que eu fiz a virada, e eu era um cara viciado em tecnologia nessa época. Então, tipo, eu comprava tudo que é hardware que tinha óculos já de realidade virtual em 2016 para experimentar, comprava câmera 360, robozinho disso, robô aqui daquilo, sei lá, fone que traduz automaticamente e faz tradução de idiomas. Era um louco consumidor. Mas teve um episódio que foi eu construir a minha própria impressora 3D. Não sei se a gente entrar nesse assunto depois, eu vou atropelar e vou entrar agora. Tu que manda. Na real, eu descobri 2 alunos, que era da Fevale na época lá, os caras tinham projetado e construído uma impressora 3D com as próprias mãos. E eu achei aquilo fantástico, decidi pedir a lista de peças para eles e construir minha própria impressora. E um tempo depois, o meu óculos estava quebrado, né? Eu causei uma lesão nas 2 córneas lá, por uso excessivo de lente, eu usava lente... Na época que tu me conheceu, eu não usava óculos, usava lente, né? Mas eu usei 10 anos seguidos, e aí ferrou, exagerei. E eu precisava ficar usando óculos 1 mês para fazer um tratamento nos olhos, não podia usar lente, e o meu óculos estava quebrado, e eu, cara, como é que eu vou resolver isso? Aí eu vou lá, acho uma moldura na internet, imprimo, desmonto o óculos velho, pego as lentes dele e monto essa armação que tá aqui hoje, para quebrar um galho. E essa história, assim, ela é bem simbólica para mim, porque foi naquele momento que eu comecei a entender que tecnologia é meio. Tecnologia nunca é o fim das coisas. A tecnologia nunca é boa ou má, ela é boa e má, saca? Ela é as 2 coisas. Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a gente se apaixona por um mundo totalmente tecnológico, mas se esquece de fazer a pergunta que tá por trás. Para que isso? Para que eu preciso disso? Para que serve isso? Porque às vezes não é a tecnologia que vai resolver, né? Então, eu brinco, talvez um exemplo meio forte, mas que eu usei a minha impressora, essa matéria-prima aqui e tal, para fazer o óculos, mas eu poderia pegar a mesma impressora, a mesma matéria-prima e, sei lá, imprimir uma arma, como tem gente que faz imprimir em 3D, com a mesma matéria-prima, mesma máquina, mesma tecnologia. Então, o uso que eu vou dar, ele depende muito daquilo que eu entendo, ou seja, por que eu preciso, por que eu vou usar aquilo. E aí, quando vem isso para o mundo das organizações, respondendo a segunda parte da pergunta aí, cara, eu penso muito que hoje tem muita indústria, muita empresa, muita organização, não só indústria, mas muita organização fissurada em ter tecnologia dentro de casa, sem às vezes se perguntar para que isso vai me ajudar, sabe? Então, existe uma romantização de seguir tendência. Pô, se meu concorrente lá de fora tá fazendo tal coisa, eu preciso fazer também. Igual para não ficar para trás. Mas para quê, cara? Né? Às vezes tem contexto diferente. Por exemplo, no Brasil a gente sabe que tecnologia é algo muito mais caro que em outros países do mundo. Então, às vezes, a gente ter, sei lá, um humano fazendo algo bem feito é muito melhor. Um exemplo típico, que eu acho que todo mundo passa. Atendimento. Esses chatbots que a gente... Cara, entra para atender numa loja, num e-commerce, qualquer coisa, e aí tu chama lá e faz uma pergunta e vem aquelas respostas padrão e quando... Cara, normalmente a resposta padrão não resolve o teu problema, porque o padrão já estava lá no site, tu já pesquisou no Google, não deu. E às vezes tu quer falar com um humano, cara, e a gente não tem uma tecnologia... Aliás, existe tecnologia hoje para fazer esses atendimentos, no entanto, elas são inacessíveis ainda em termos de custo, de implantação, de como funciona. Então, cara, às vezes é melhor ter pessoas que vai trazer muito mais esse aspecto humano, que talvez seja o maior valor que a gente deva buscar hoje dentro das organizações, né? Perfeito. Num mundo que a tecnologia faz tudo pra gente, será que a gente precisa tanto dela? Né? Será que não é interessante botar ela para fazer coisas que são operacionais, rotineiras, que as máquinas fazem melhor que a gente, e a gente se preocupar com esse lado humano, né? E não querer botar a tecnologia para substituir isso só por botar, só para dizer que é cool, que é bacana, que é bonito, que eu tenho tecnologia. Então eu vejo isso, sim, a tecnologia ajudando muitas empresas a otimizarem seus processos, tipo, mais rotineiros, assim,
mas às vezes pecando e tentando substituir pessoas, criatividade, pensamento crítico, jogando tecnologia só por jogar, sem se preocupar para quê. Perfeito, perfeito. Por exemplo, antes de nós iniciarmos a gravação aqui, desculpa, pessoal, estava batendo o olho aqui nas informações, eu comentei, né? A gente se preocupa lá em fazer um arroz com feijão bem feito na empresa, então eu trabalho com logística, e a gente se preocupa que seja uma logística que funcione, que as pessoas tenham um bom atendimento, a gente preza muito para essa questão humana, a gente colocou uma dessas ferramentas, não foi bem, pum, não deu uma semana, a gente cancelou, porque a gente viu que perdeu a nossa essência. Então, acho que a gente tá vinculado a essa questão de essência para atender teu cliente da melhor forma possível, é sempre importante. Mas, cara, querendo ou não, a gente tem que olhar para isso. Para a dica para um empreendedor como eu, assim, que não é nada tech, tá? Por que eu devo olhar? Qual a dica que tu me dá para eu estar, né, em dia com as informações e com o próximo passo de vida de empresa em relação à tecnologia? Massa. Cara, eu vou pegar um princípio que tem, que é... Aliás, eu vou voltar um passo antes, né? Tem esse termo que eu usei antes, que é a indústria 4.0, não sei se, né, todo mundo tá a par disso, mas a gente teve 4 revoluções industriais, né? A primeira, quando veio lá e substituiu a máquina a vapor, veio e substituiu a força do artesão. Depois veio uma segunda, veio tecnologia, veio energia elétrica, substituiu a máquina a vapor. Numa terceira vem a automação, muito nos robôs industriais. E hoje a gente tem a 4ª revolução, e por esses 4 que a gente chama de indústria 4.0, que a tecnologia da vez é a internet, ou se quiser ser mais técnico, a internet das coisas, a IoT que a gente fala. E basicamente o que se quer hoje nesse mundo é que eu pegue tudo que eu tenho no mundo físico, real, crie uma camada de virtualidade, ou seja, uma camada de digital, e que essas coisas se conversem. Exemplo, cara, a gente tem os GPS, né? O que o Waze ou o Google Maps faz? Ele pega o que eu tenho no mundo físico, as ruas, os carros, a direção e tal, e replica isso digitalmente para a gente fazer um trajeto da forma mais rápida possível. Agora pensa isso trazer, cara, para uma empresa ou para uma cadeia de empresas, toda uma... né, tu trabalha com transporte, mas antes de ti tem alguém que produziu aquelas coisas que vai transportar, tem uma cadeia inteira. Imagina eu querer replicar tudo isso. É o que se busca. E para que se busca essa replicação? Para que eu pego o que eu tenho no mundo físico e faço digital? Basicamente, é para eu conseguir tomar decisão mais rápida, principalmente a eventos não esperados, não planejados. Tipo, cara, eu tenho lá, sei lá, uma máquina dentro da minha fábrica e, sei lá, quebrou um rolamento. Cara, quando quebra o rolamento, tem que fazer, quebrou o rolamento. Primeiro tem que saber que quebrou. Tipo, a máquina parou, eu tenho que descobrir que quebrou. Ah, tá, foi o rolamento. Ah, o que causou isso? Ah, tal coisa. Ah, o que eu faço? Ah, a gente tem que fazer manutenção, tem que trocar. Ah, vamos trocar, chama a equipe, compra o rolamento, tal. Cara, isso foi um tempo, entendeu? Foi um tempo do que aconteceu, aquele evento que eu não estava esperando, até eu resolver ele. Então, tudo que eu deveria usar de tecnologia é para reduzir esse tempo. Eu consegui tomar decisões mais rápidas. Então, sei lá, hoje... Imagino que para transporte você o GPS seja importante. Total. Né? Ele toma o que ele antecipa? Ele antecipa a decisão de algo que eu posso, de alguma forma, entender como está rolando, que é o trânsito. Tipo, com a internet a gente conseguiu saber onde estão os carros andando. Antes, tu lembra do GPS antigo, aquele que era só telinha, informações zero. Tinha que baixar o mapa, às vezes piratear na internet, verdade, que era caro pra caramba. Aqueles mapas lá não tinham trânsito. Por quê? Porque ele não estava conectado à internet. Hoje tá. Então, cada dispositivo desse que a gente tem aqui de celular, ele simula um carro andando e eu sei onde que tá, tem mais carro, onde que tá mais lento e eu traço um trajeto. Então, por exemplo, na transportadora, usar um GPS, não usar um GPS hoje é loucura, né? Sim. Porque provavelmente a tua decisão seria tomada, pô, tô chegando, vi, cara, tem um acidente aqui, eu não tinha visto. Pô, aqui tá mais engarrafado. Cara, tem um trajeto que não é tão óbvio, que eu nem conhecia, mas ele é mais rápido nesse momento. Então, eu tô antecipando isso. E aí eu acho que com esse exemplo dá para extrapolar assim, cara, o que eu tenho dentro da minha empresa que eu consigo usar para tomar decisões mais rápidas, saca? Boa. Então acho que assim, esse lance da decisão, e aí pode ser uma avaliação, isso vai me ajudar a tomar uma decisão mais rápida e eu deveria ir por aí. Nem sempre é o que se faz, né? Mas acho que a minha grande dica seria nesse caminho, assim. Perfeito. Não sei se vai ter uma resposta para essa pergunta, mas por exemplo assim, te vem à cabeça ferramentas em geral que... venha nessa pegada tecnológica que auxilia a gestão para alguma coisa que tu tenha nos teus trabalhos de consultoria indicado para alguma empresa, alguma coisa assim? De ferramenta em si?
Cara, não. Assim, aqui que em geral eu faço. Nas minhas consultorias ou nos treinamentos que eu dou em empresa e tal, em geral eu faço a galera entender mais esse princípio do que escolher a ferramenta. Boa. Porque, meu, hoje é bizarro o que tem de soluções, né? Exatamente. Meu, de qualquer coisa, sei lá, desde um streaming. Eu vou assinar lá. Eu prefiro o Netflix, ou Globoplay, ou a Amazon Prime, ou HBO Go, ou Paramount Plus. Cara, tem uma porrada. E eu preciso olhar e entender o que pra mim faz sentido. A mesma coisa de ferramenta, software. Cara, hoje tem solução de tudo que é tipo, pra tudo que é coisa. E aí eu acho que ter esse espírito assim, meu, aonde que eu quero tomar a decisão mais rápida? Onde que eu quero automatizar minha decisão para eu não precisar ficar perdendo tempo nisso? Coisas operacionais. Aí é importante fazer esse match das características que o sistema te oferece com aquilo que tu precisa. Excelente, excelente. Tua escola, de onde surgiu, qual a pegada, o que tu oferece ao mercado diferente das demais? Massa. Cara, a minha escola, né, se chama WTF School. Ela surgiu, meu, muito numa... Bom, tu lembra, né, que nas aulas lá eu tava sempre inventando moda, né? Sim, não sei sempre. que ano que tu teve aula comigo. Cara, sei lá, 2012, 13. Então, eu já adorava inventar moda, né? Mas sempre tinha aquele sem limite, assim, tu tá dentro de uma universidade e tal, e eu disse, cara, eu quero um espaço pra eu inventar moda e experimentar coisas em termos de aprendizagem, educação, do jeito que eu quiser. Sim. Eu disse, vou abrir uma escola. Mas abrir uma escola de quê? E aí nessa época, 2016, como eu falei antes, eu tava estudando futurismo e tal, e opa, tá aqui um tipo de conteúdo que tem pouca gente atuando, quero me colocar nesse lugar. Então, junto essa vontade de criar ambientes de aprendizagem diferentões, né, junto com esses assuntos que não eram muito trabalhados nos meios formais de ensino, digamos assim. Aí nasce a WTF School, cada letrinha tem um significado, né? O W, Wisdom, T, Tecnologia, F, Futuro, e o ponto de exclamação, impacto positivo, significa pra gente. Que foi definido depois, né? Então, quando junta as letrinhas dá o What the Fuck School, né? Que todo mundo olha e vê assim. Mas o grande lance foi que eu e um amigo tava bolando a escola, a gente tinha tudo certo pra saber o que é a escola. E aí a gente falou, cara, que nome a gente vai dar? What the Fuck is School? Cara, esse é um bom nome. Depois a gente acha o significado de cada letra. E aí, cara, a gente nasce num contexto, assim, de fazer as coisas diferentes. Tem uma história curiosa que é quando eu começo a procurar lugar, porque a primeira coisa que o cara pensa, uma escola tem que ter um prédio, tem que ter salas, tem que ter... E vale salientar que não é uma escola de ensino fundamental, de ensino médio, de universidade, não, é uma escola livre, né? A gente faz cursos livres, assim, pra qualquer idade. E aí a gente tá procurando um lugar, assim, eu e minha esposa, a gente vai num evento em Porto Alegre, que era dentro de uma cervejaria, assim. Inclusive era uma cervejaria até meio, tu olhava assim, até meio caindo aos pedaços, sabe? Mas era aquela coisa legal que hoje já se faz, mas na época era meio novidade. E aí minha esposa me olhou assim, cara, por que a gente não faz os cursos lá em casa? A gente mora num sítio, nossa sala é grande e tal. Eu, tá louca? Como assim lá em casa? E eu comecei a maturar a ideia, quero fazer uma escola diferente, pra que eu preciso ter sede? Então, a gente nasce em 2016 sem sede. Na pandemia, onde muita empresa começou a olhar assim, cara, pra que a gente tem toda essa estrutura, pra que todo esse custo? A gente já nasce antes com esse espírito, Boa. Assim, pra que, cara, Zoom, a gente fazia reunião do Zoom desde 2017, né? Que essas ferramentas que virou... Muita gente conhecendo o Zoom agora, né? Exato, foram conhecer agora. Então a gente começa a fazer essa experiência, esses cursos, né, na sala da minha casa, as pessoas vinham com a maior estranheza, assim, tá, mas... na casa, como assim e tal. Às vezes tem gente que manda lá, posso visitar a escola? Eu só, se quiser vir tomar um café aqui em casa comigo, eu só vim. E aí nasce com isso, a gente pega a gente faz um primeiro curso piloto, entende que a galera gostou do curso, né? Ou às vezes eu brinco assim, gostou mais de estar lá na minha casa do que no curso, mas gostaram do curso também. E a gente traz essa vibe de família, de estar em casa, a gente começa a fazer comida caseira, etc e tal. Mas resumindo um pouco a história, assim, a gente... começou fazendo vários cursos presenciais na pandemia. Um pouco antes a gente já estava entrando no universo online, então hoje a gente está parado um pouco com os cursos presenciais, tá para retomar esse ano. A gente tem curso online na plataforma e a gente trabalha também com empresa, né? E a empresa tem uma série de coisas que a gente faz, desde consultorias em inovação, transformação digital, até em educação, para levar esse nosso espírito, nosso jeitão de fazer as coisas, como cursos em company, palestras, a gente organiza eventos. Cara, a gente já fez tanta coisa, a gente tem livro no site, a gente tem podcast, a gente tem websérie no YouTube, a gente já fez uma música, pra gente ter uma ideia, com as histórias das pessoas que passaram pela WTF e tá gravado com um artista,
né? Então, daqui a pouco dá para deixar esses links, depois eu te mando deixar na descrição do episódio aí. Com certeza, vamos deixar. E então é isso, cara, é uma escola meio maluca trabalhando temas emergentes de um jeito diferente, assim. Que massa. A explicação das siglas, por favor, de cada letrinha. Cara, o W é Wisdom. Wisdom pra gente a tradução é sabedoria, e pra gente significa muito a não separação de conhecimento técnico, profissional e de conhecimento pra vida. A gente entende que isso tá tudo misturado, cara. A gente não fica, agora eu vou aprender pra empresa, agora eu vou aprender pra minha vida, né? Porque normalmente a gente para só pra aprender pra empresa, pra vida profissional. Então a gente mistura tudo, assim. A gente mistura meio que até o autoconhecimento com tecnologia. Que legal. A gente tinha um evento que era uma batalha que se chamava Love versus Tech. Era eu e minha sócia, a gente fazia uma batalha de argumentos para misturar amor e tecnologia, pra gente ter uma ideia. O T significa tecnologia, tipo, é um vetor importante de mudança do mundo, né? Como eu falei antes, por exemplo, da indústria 4.0. O F significa futuro, futuro bem no sentido da gente entender os impactos das nossas ações no tempo e no espaço também, mas principalmente no tempo, né? O que eu faço hoje vai dar um resultado lá na frente. E o ponto de exclamação pra gente é o impacto positivo, ou seja, tudo que a gente faz na vida gera um impacto, né? Então a gente precisa fazer esse olhar para entender que esse impacto seja o máximo positivo possível. Massa. Esse é o significado de cada pilarzinho nosso aí. Legal, legal. Cara, eu vi o vídeo ali onde tu mencionou que eu acho que eu sou muito de apegar essas questões, assim, daqui a pouco hoje alguma coisa acontece aqui e a partir desse episódio muita coisa na minha vida pode ser desenhada, né? Tu trouxe aquele lance do teu filho que pediu pra tu imprimir aquele bonequinho do Pokémon, né? Bulbasaur, tá na mochila isso. Tá aí? Tá aí. Depois a gente mostra aqui pra vocês. E tu não tinha a impressora ainda. Isso. E aí tu fez toda uma muvuca, conta essa história pra nós. Hoje tu tem a impressora, tu pode fazer o que tu quiser. Mas, primeira pergunta, o movimento que tu fez, os links que tu criou pra viabilizar aquele projeto, e o que tu acha sobre essa questão? Tu acha que vai acontecer das pessoas terem essa impressora, fazendo esses produtos, o movimento de mundo em relação a essa... Porque não é só o fato tem a impressora e imprimir o negócio. Essa questão do tipo, parar de comprar, parar de consumir para eu produzir o que eu quiser. Isso eu achei muito forte, muito louco, assim. Por favor, comente. Mas, cara, tem vários aprendizados dessa história, assim, que até eu fui entender depois, sabe? Bom, contando a historinha, então, para todo mundo entender. Eu fui num evento com meu filho, que era... Isso era eu sou péssimo pros anos, mas era 2015, 16, talvez 17. Foi antes de eu ter minha impressora. E aí, cara, o boom desse evento era tecnologia e o boom era a impressão 3D. Tipo, tinha impressora 3D por que lado, bonequinho daqui, o Pedro me olha, pai, eu quero o Bulbasaur impresso 3D. Eu não sabia como é que funcionava a impressora na época, eu não entendia nada. E aí a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Tipo, eu preciso fazer um modelo 3D. Então eu preciso de um software. Eu preciso aprender a modelar. Eu preciso comprar um software. Eu preciso imprimir. Para imprimir, eu tenho que comprar uma impressora, eu tenho que comprar matéria-prima, eu tenho que aprender a usar a impressora. A gente coloca um monte, digamos que empecilho na frente de fazer as coisas. E eu comecei a fuçar na internet, descobri um site que tinha modelos 3D para baixar, né, gratuito. Então, cara, baixei lá, consegui o modelo. A pessoa que fez, não conheço ela não me conhece, estava lá disponível. Peguei esse modelo que eu baixei na plataforma, subi numa outra que eu encontrei, que era a 3D Hubs, que tu imprime algo... usando impressora de quem tem em casa, e impressora como qualquer outra, ela passa a maior parte do tempo ociosa, então utiliza aquilo para ganhar uma grana. E aí imprimiu o Bulbasaurozinho que ele queria, sem ter impressora, sem saber modelar, sem ter software, sem ter matéria-prima, sem nada disso. E essa historinha fala muito, eu acho, dessa lógica econômica que a gente tá vivendo, para mim, acho que tá vivendo há bastante tempo. Talvez algumas pessoas percebam que isso é muito embrionário ainda, né? Onde eu digo que o acesso é muito mais importante do que a posse. Essa eu acho que é a primeira aprendizagem. Ou seja, será que eu preciso ter todas as coisas? Ou eu posso acessar quando eu preciso? Baita. Será que eu preciso ter um estúdio de podcast na minha empresa, fazer podcast, ou acesso a quem faz podcast? Boa. Será que eu preciso... Cara, hoje tem muito restaurante, por exemplo, que usa um termo que eles chamam de dark kitchen, né? Que tem um restaurante, tu vai lá, pede no aplicativo uma tela entrega, cara, aquele restaurante não existe fisicamente pra te ir lá, é uma cozinha que serve para fazer qualquer coisa. Então, eu alugo a cozinha em vez de construir um restaurante. Então, o acesso hoje, ele é mais importante que a posse. Além disso, tem acho que essa outra parada que tu trouxe, assim, do fazer com as próprias mãos, desse, a gente chama faça você mesmo, ou em inglês do it yourself, ou movimento maker, que é o movimento do fazer.
que essas coisas têm muito mais valor pra gente. Se a gente observar, por exemplo, cara, na pandemia, o que teve de gente que fez reforma em casa, porque, tipo, todo mundo ficou dentro de casa, aí a galera começou, não aguento mais essa cortina aqui, tô louco pra trocar agora, todo dia eu olho pra ela, daí vai lá e troca a cortina. Só que era pandemia, não tinha como chamar um instalador. Aí as pessoas iam lá, olhavam no YouTube como é que fazia, compravam o negócio, fazia... E aí, cara, sei lá, o TikTok, não sei quem usa TikTok, não sei se tu usa, mas pra mim é uma boa fonte de entender tendências ali, porque ali tá rolando o que tá acontecendo. Cara, o TikTok era só vídeo das pessoas fazendo as coisas em casa, ensinando os outros a fazer. E aí quando a gente faz, cara, sei lá, se tu trocou a cortina, se tu pintou a parede, se tu colou um papel de parede, se, sei lá, montou um móvel que tu comprou desmontado, aquilo pra ti acaba tendo muito mais valor. A relação que tu tem com aquilo, ela é diferente. Ou seja, não é uma relação de um produto que eu comprei e vou descartar. Aquilo tu não quer descartar, aquilo tu vai ter um certo cuidado. E aí isso muda a nossa relação com os produtos, começa a mudar a nossa relação até com as empresas, né? Cara, será que eu quero comprar de uma empresa só porque ela é mais barata ou porque ela tem algum propósito, ela se preocupa com o tipo de trabalho que ela tem? Então, eu acho que a gente vive nessa era pós-digital, esse mundo dessas relações, das relações que a gente tem entre as pessoas, que é algo que a gente super valoriza agora, principalmente depois da pandemia, mas relação com as coisas, relação com as empresas, relação com o meio ambiente, né? Entender que, cara, a única coisa que nos resta aqui é nosso planeta Terra, e se a gente ferrar com ele, como a gente tem ferrado nos últimos séculos, vai dar ruim. Então, essas relações, elas estão sendo valorizadas. Eu acho que esse exemplo que tu trouxe do Bulbasauro lá atrás é um gatilhozinho, assim, para eu começar a entender isso e principalmente falar e defender essas ideias, assim. Legal. Cara, complementando, sim, o que tu trouxe sobre quando se tem o valor de algo que é feito pelas suas próprias mãos, imagina eu trabalhando com mudanças, né? Dia desse, atendendo uma senhorinha, cara, uma mudança finíssima, enfim, não sei qual foi a carreira dela, nem me cabia perguntar, mas uma casona com móveis sofisticados e tal, ela olha pra mim e fala, Júnior, o que eu tenho mais apreço dentro dessa casa é esse espelho aqui. Tu via que o espelho já era envelhecido, dos anos e tal, porque eu fiz essa pintura jateada. Então tinham flores no espelho e tal. E cara, tu não vai pode comprar parecido, mas foi as mãos dela que fizeram aquele produto. Então vem muito de encontro a isso. Então, vá que é uma loucura que a gente está comentando hoje sobre ter uma impressora, sobre fazer os próprios produtos, na próxima esquina se torna uma realidade. Eu via um comentário, um episódio onde tu fala... Deixa eu pegar só, porque eu não respondi esse pedaço dessa pergunta e tu trouxe agora de novo, desculpa de interromper, mas tu tinha falado antes, será que todo mundo vai ter impressora 3D no futuro, né, e tal, fazer essas coisas? Eu acho que não, porque não precisa todo mundo ter impressora, entendeu? Tipo, só tem que saber onde. Onde acessar quando precisar, entendeu? E nem todo mundo vai querer aprender a usar a impressora, entendeu? Não é um troço muito simples, fácil. Então, acho que não é todo mundo que vai ter, mas a gente pode acessar porque tem bastante. Porque tudo que é coisa que é recurso, cara, se a gente for parar pra ver, impressora 3D, ou vamos pegar qualquer outra coisa, moradia. Hoje tem mais moradia no mundo do que pessoas pra morar. Tá? A gente precisa construir mais coisa, a gente só precisa distribuir melhor. A gente produz mais comida no mundo do que boca pra comer, só tá mal distribuído. Então, tudo que é coisa que envolve recurso, e aquilo da posse e acesso, será que eu preciso ter mais posse, ou será que eu preciso distribuir melhor? Né? Mas a lógica do fazer... Tu não necessariamente precisa ter a tecnologia para isso, né? Como o exemplo que eu contei. Então, desculpa a interrupção. Não, show de bola. Cara, eu acho extraordinário, sim, tu enquanto professor fazer análises tão profundas em relação a tudo, né? Partindo do lugar onde tu mora. Um cara de tecnologia seguindo o protocolo padrão, na minha visão limitada, sou uma visão da tecnologia... o cara vai morar num casão onde o robô serve o café, sabe? Tudo é tech e tal. Tu mora num sítio. Então, eu acho que é o desafio de todos nós, né? Ter a medida das coisas. O momento da relação familiar, o momento do desenvolvimento pessoal e não fazer aquela misturança e só ver trabalho. Acho que é difícil a gente ter essa medida hoje. Então, nesse sentido, assim, lá do pessoal... como tu administra tudo isso, tem inúmeras funções, inúmeros compromissos, tua vida a agenda é apertada, tu empreende, tu trabalha no ensino, tu faz de tudo um pouco. Como se tornou esse cara de 45 aninhos com e com toda 44. Como é que tu administra isso tudo, Felipe?
Cara, eu vou te dizer, essa separação que tu colocou é um troço que eu não faço muito e nem sei fazer direito, tá? Tipo, é hora de trabalhar, é hora de fazer as coisas pessoais. Eu acho que hoje eu me dou muita liberdade de ter esses momentos na hora que eu tô afim de ter. Eu acho que é uma maturidade que a gente atinge com os 45 anos, não sei. Mas de conseguir fazer escolhas e principalmente saber dizer não pra algumas coisas, assim, né? Então, cara, pô, eu não tenho um horário fixo de trabalho, assim, tá? Tem horário das minhas aulas, tem algumas reuniões e tal, mas às vezes, cara, pô, às vezes eu trabalho domingo, mas às vezes na quarta de tarde, ou sei lá, como exemplo, né? Mas na segunda de tarde, por exemplo, eu faço academia com meu filho. Na quinta também, então, tipo, de tarde, meio da tarde, que se a gente for parar pra pensar, cara, não faz muito sentido pra essa lógica que a gente tem de horário, de... Então, eu meio que misturo muito e hoje eu tenho me dado ao, digamos assim, eu ia dizer o luxo, mas acho que não é isso, assim, eu tenho tido a consciência mais de escolher as coisas que eu quero fazer que fazem sentido pra mim. A gente passa muito tempo da vida dizendo sim pra tudo, às vezes achando, não posso dizer não posso perder a oportunidade, mas acho que a gente precisa ir atingindo essa maturidade, assim, de saber escolher o que faz sentido pra gente e fazendo essas escolhas. Mas em termos, assim, se for perguntar de rotina, é uma baderna, tá? Assim, mas é isso, eu vou escolhendo, assim, coisas que fazem sentido. Top. Eu fiz uma reunião ontem, domingo, porque eu precisava fazer e eu tava a fim de fazer. Mas, né, a gente vai jogando com isso. Legal, legal. Felipe, eu tinha trazido aqui nos nossos tópicos aquela questão do Felipe na indústria. Eu sei que tu comentou, Júnior, hoje eu não tenho tanto contato, mas eu selecionei aqui uma fala tua, por isso que eu me peguei nesse ponto. Tu escreveu, adquiro, testo, experimento e entendo potencialidades. Precisamos conhecer e ter espírito crítico para decidir como usar a tecnologia, pois ela não é boa nem má, a tecnologia é ambígua. Então, por esta fala aqui que eu selecionei este assunto. Felipe, na indústria, o que tu me diz? Cara, bom, eu sou engenheiro de produção, né? Trabalhei de sei lá, pelo menos uns 15 anos, eu sou péssimo para lembrar os anos das coisas, mas pelo menos uns 15 anos com indústria. E hoje, cara, eu olho a indústria com uma certa crítica, tá? E eu acho que vai ainda no caminho daquilo que a gente estava falando antes. Será que a gente precisa produzir tanta coisa para o mundo hoje? Ou será que a gente pode usar melhor o que a gente já tem? E aí quando eu tô falando de indústria, né? Tô falando de indústria que produz mesmo, que manufatura, que faz produtos e que vende e tal. Se a gente for parar pra pensar hoje, de novo, a gente tem mais capacidade produtiva no planeta do que coisas que as pessoas precisam. E alguns dão um apelido para isso, talvez já escutou falar esse termo, né? Competitividade, já deve ter escutado. Sim. Então, hoje eu vejo dessa forma, tá? Então, o que eu acho? Assim, as indústrias precisam se reinventar. Elas precisam, por exemplo, cara, eu tô quero lançar um produto, preciso comprar uma máquina. Será que eu preciso comprar máquina? Ou será que essa máquina não tem um monte de fábrica por aí que tem ela ociosa lá a maior parte do tempo? E que eu posso terceirizar. E que eu posso usar. Existe uma plataforma que é brasileira ainda, um case global, que se chama PeerDustry, que faz isso com serviço de usinagem, por exemplo. Eu preciso usinar uma peça, mas eu não tenho equipamento, e aí eu enxergo na plataforma todas as empresas que tem perto de mim que tem ociosidade naquele mesmo equipamento. Então por que eu preciso comprar equipamento? Como o lance da impressora, né? Exato. Então, assim, eu acho que isso é uma mudança de mentalidade, esse primeiro, assim, que as empresas precisam desenvolver mais. Claro que já tem gente que está pensando isso, né? Então, rompe um pouco aquela lógica de, cara, produtividade, produzir ao máximo e tal. As empresas, acho que precisam se humanizar cada vez mais. E aí talvez não seja tanto indústria, isso vale para qualquer coisa, que a gente comentou um pouco antes, né? Cara, que é pior coisa do que chegar numa empresa e, sei lá, negociar alguma coisa, precisar de alguma coisa numa empresa, e eu tenho certeza que já escutou essa frase, quem tá ouvindo também já. Cara, não posso fazer isso porque o sistema não permite. Clássico. Clássica. Clássico. Cara, desde quando o sistema manda na gente, velho? A gente que criou o sistema, pô, entendeu? Então, cara, a gente precisa quebrar um monte de lógica que tá enraizada, assim. Então, acho que olhando um pouco para o futuro da indústria, assim, é entender o papel dela. A gente precisa continuar produzindo coisas, óbvio, mas até que ponto isso está prejudicando o planeta por uma necessidade de só lucro? E eu não sou contra lucro, tá? Às vezes as pessoas interpretar errado, mas sou contra o lucro a qualquer custo. Né? Então, cara, a empresa tem que ser lucrativa, ela tem que ser saudável, mas ela tem que respeitar as pessoas, respeitar o planeta de alguma forma.
Então, eu sou muito desse equilíbrio, assim. Então, acho que a gente viveu uma era de industrialização porrada, assim, que, tipo, o lance era a produtividade, produzir mais, mas hoje a gente está entendendo um pouco das consequências disso. Então, acho que as indústrias, elas precisam revisitar esses conceitos e entender como é que elas se adaptam a isso que eu trouxe, assim. Legal, legal. Felipe, a gente tem o hábito de pedir para que o convidado faça alguma indicação, enfim. Eu sei que, pô, tecnologia, tu vai ler o livro, ele vai entender tudo de tecnologia, não existe. Mas tu indicaria o consumo de materiais, conteúdos, através de livros, sites, plataformas, enfim, para que as pessoas vão cada vez mais a fundo nesse sentido? Cara, poderia dar uma lista gigante aqui. Lasca alguns. Vamos lascar alguns, assim. Eu até vou ampliar a visão, em vez de, por exemplo, falar só de tecnologia, falar um pouco mais desse assunto que eu tenho estudado hoje, que é o futurismo, né? O estudos de futuros. E acho que antes também de eu dar a dica, deixa eu só dar um contexto, né? Toda vez que a gente olha para o futuro, a gente tem a mania, né, de tentar fazer algum tipo de previsão. Tipo, cara, vou sair de casa hoje, eu olho a previsão do tempo para saber se eu levo um guarda-chuva, se tá frio, se eu vou levar um casaco ou não. Sei lá, eu vou no mercado, eu faço a previsão do que eu vou jantar, que eu vou comer aquela semana para comprar as coisas. Ou seja, eu tenho de uma forma, o ser humano tá sempre antecipando as coisas. Só que quando a gente olha um futuro mais distante, sei lá, cara, 10, 15, 20, se eu te perguntar agora que tu vai estar fazendo daqui 15 ou 30 anos, a gente não para pra pensar nisso. E se a gente parar pra pensar, não vai ser uma previsão como o do almoço ou da previsão do tempo. Por quê? Porque o futuro ele não é algo que tá previsto, não é preditivo, a gente não tem que adivinhar o que vai acontecer. Imagina, sabe aquela linhazinha do tempo que a gente desenha, assim, que né, tem a lisinha, um pontinho presente, uma setinha pro futuro, então passado, presente e futuro. Em vez de desenhar uma linha, a gente precisa olhar aquilo como um cone, ou seja, como um grande conjunto de possibilidades no futuro. Do presente pro futuro, quanto mais distante a gente tiver, mais se abre o número de possibilidades. Tipo, vou voltar ao exemplo clássico, né? Quem imaginava que ia acontecer uma pandemia? Né? Mas se a gente tivesse pensado num dia, cara, será que um dia pode acontecer uma pandemia? O que será que vai acontecer se rolar uma pandemia? Como vai ser a tecnologia, a política, a sociedade, a economia, né? O meio ambiente, o que vai impactar isso? Então, olhar para o futuro com esse conjunto de possibilidades e fazer essas perguntas, se isso acontecer, como seria o mundo, o que eu poderia fazer, é um negócio que eu gosto bastante e que é pouco explorado. Então, as dicas que eu vou dar é mais ou menos para entender esse universo dos futuros, assim, né? De como é que a gente se prepara para o futuro, mas não querendo adivinhar para as possibilidades daquilo que pode vir. Então, um alto jabá, assim, eu tenho um TEDx que eu fiz agora no final do ano, que eu falo sobre memórias dos futuros, que eu acho que é legal, tá escrito lá no YouTube, no canal do TEDx mesmo, é Memórias dos Futuros, Felipe Menezes, vocês encontram, ou a gente deixa o link também. Eu super recomendo acompanhar uma conta que tem no Instagram chamado Futuro das Coisas. Futuro das Coisas traz bastante crítica, bastante reflexões sobre tudo que está acontecendo no hoje e o que isso vai impactar no futuro. Cara, fala de tecnologia, fala de comportamento, fala de um monte de coisa. Eu acho muito, muito bacana. E, cara, eu acho que eu vou deixar um livro que daí ele não é sobre o futuro, ele é sobre o passado. Mas é um dos livros que mais impactou, assim, a minha vida e a forma como eu penso hoje, que é o Sapiens, do Harari, que é o Sapiens, uma breve história da humanidade. Né? Sapiens, ele conta a história da humanidade de um ponto de vista do historiador. Esse cara, o Yuval Harari, ele tem uns livros depois que fala de futuro também, mas eu acho que esse de entender o passado, ele é sensacional, porque ele resume a história da humanidade num livro, eu não me lembro quantas páginas que é, mas não é muito fininho, é grosso, mas ele super vale a pena. Então acho que é uma dica bacana também. Top, top. Cara, um dos vídeos que eu assisti teus ali, tu fala sobre encontrar fragmentos de futuro e ter atenção em relação a isso. Poderia dar uma introduzida pra nós aí? Que eu achei muito interessante estar falando. Não é uma tarefa muito fácil explicar isso, porque ele é muito subjetivo. Mas eu vou... lembrei. Vou contar uma história que eu aprendi com um amigo meu futurista. E essa história é bem curiosa. Eu tenho um amigão que é futurista, acho que, cara, um dos maiores do Brasil, Jacques Barcia, né? Então quem se interessou segue o cara lá também, acompanha o trabalho. Jacques Barcia. E o Jacques, ele é futurista há muito, muito tempo, né? E ele disse que uma vez numa atividade da escola da filha dele,
tava rolando assim das crianças contarem a profissão das suas mães, dos seus pais, tá? Uma menina, minha mãe é dentista, meu pai é professor, minha mãe é bancária, o meu pai é futurista. Quando ela fala meu pai é futurista, é aquela tela azul, galera, futo o quê? Como assim? E ela, essa sabedoria dos seus 9 anos, assim, cara, futurista é como se fosse um arqueólogo ao contrário. E essa é a melhor definição para entender o futuro. Porque o que o arqueólogo faz? Ele tá hoje no presente lá, vasculhando as coisas e encontra um caquinho, sei lá, de uma louça, né? Um caquinho de cerâmica. Aí ele começa a analisar aquele caquinho ali e aí ele vê, cara, isso aqui tem um material tal, esse material é mais ou menos isso, mas esse material não era daqui, então isso veio de outro lugar, então é uma época que já tinha transporte, mas aqui tem uma tinta assim, isso aqui era de um vaso, o vaso era de uma cozinha, não sei o que, junta outros casquinhos que achou e vai constituindo a história do passado a partir dos sinais que achou no presente, dessas evidências sólidas, né? Achou uma evidência no presente, fez uma inferência, ou seja, deduziu como eram as coisas no passado. O futurista faz a mesma coisa. Ele encontra caquinhos de futuro no presente e faz inferências de como que podem ser as coisas no futuro a partir do que eu estou achando no presente. Só que esses caquinhos não necessariamente são caquinhos físicos, né? Que nem o arqueólogo usa. Eles podem ser informações, eles podem ser coisas que a gente está vendo. Então, por exemplo, quando tu conta que a moça lá que estava fazendo a mudança, ela olha pro espelho dela e diz, cara, isso aqui é o que tem mais valor porque eu que pintei, é um sinal de mudança, de que as pessoas começam a dar mais valor pelas coisas que fazem com as próprias mãos. Perfeito. Então, e assim a gente tem vários, assim, a gente pode observar, por exemplo, quando eu conto, pegar coisas mais tangíveis, quando eu conto a história do óculos, surge um monte de questionamento. Será que as pessoas vão produzir suas próprias coisas no futuro? Já emenda contando a história do óculos a fundo, por favor. Boa. Então, a gente pensa em, mas o cara imprimiu o próprio óculos, né? Então, o que isso está me dizendo? O que esse caquinho de presente está dizendo que eu posso ter no futuro? Então, é legal a gente ficar interpretando essas coisas, assim. E esse é um exercício interessante. E, normalmente, são coisas meio estranhas, assim, meio bizarras, que a gente vê acontecendo e a gente pode fazer essa pergunta. Muitas vezes a gente ignora, a gente não dá bola pro que está acontecendo e não faz. Então, esse é os fragmentos do presente que nos dão pistas de como podem ser as coisas no futuro. Às vezes, essas pistas não vão nos deixar felizes. A gente pode ver coisas que a gente olha, cara, esse futuro aqui não é legal, não gosto. Sei lá, vamos pegar um negócio que tá bombando agora. ChatGPT, que é aquela inteligência artificial que responde tudo que a gente pergunta. Aí agora tá rolando, né, uma discussão de que quanto isso é importante para as escolas, né, o quanto isso vai impactar o aprendizado do aluno, né? Quanto que agora as crianças vão começar, ou até na universidade, as pessoas vão, qualquer coisa que tiver que responder vai lá no chat GPT. Cara, isso já está acontecendo. Mas o que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que talvez a forma como eu pergunto as coisas para a criança tem que ser diferente. Talvez eu tenha que desenvolver muito mais espírito crítico do que responder uma pergunta que uma inteligência artificial responde, né? Ou eu posso dizer, cara, que muitas profissões que só respondem perguntas ou que fazem coisas corriqueiras, elas vão desaparecer. Eu olho, será que eu quero que desapareça? Então, fazer essas análises desses fragmentos que acontecem hoje, eles nos ajudam muito a tomar decisões de que futuro que a gente quer. Porque no final das contas, o futuro a gente constrói, ele não está dado, né? Uhum. A gente precisa construir eles e nesse exercício de imaginar as coisas lá na frente é bacana. Mas então, voltando aí só para fechar, que tu conta a história do óculos, eu acabei falando uma parte, né, que eu imprimi e tal, mas talvez tenham se perguntando aí, mas por que diabos verde, né? E tudo que te gerou a partir do óculos depois, né? As oportunidades, as conexões, as conversas, o cara que tu conheceu que se inspirou em ti, fez um óculos igual. Cara, tem muita história junto com esse óculos. Se for contar todas, é que a gente precisa mais um podcast inteiro. Contar todas as histórias. Mas a história, assim, eu contei um pedacinho antes, né? Que eu tava quebrado, eu precisava usar óculos um tempo, e imprimi. E por que verde? Porque eu só tinha matéria-prima verde nesse dia. Era a cor que eu tinha lá, que era da identidade visual da WTF e tal. Tem tu, é tu mesmo. Vou testar, é um teste. Daí funcionou. Daí eu cheguei pra minha esposa, ela tava na sala, cheguei, Joyce, olha só, funcionou, que massa. Ela, que legal. Aí mas eu não vou sair com esse troço fiasquento na rua. E ela disse, vai, não deve nada pra ninguém. Não era ela, né? Aí fui me arriscar. E aí, cara, gerava sempre... Hoje eu não dou mais bola, mas na época, assim, eu chegava nos lugares, as pessoas tudo me olhavam, né? Um óculos verde, limão, fiasquento e tal. Então, eu chegava nos lugares, as pessoas me olhavam e eu sempre abordava as pessoas. Eu ficava incomodado com a pessoa me olhando, assim. Eu disse, e aí, gostou? Aí a pessoa perguntava assim, é diferente. Eu sei que sempre falam diferente pra não dizer outra coisa.
Aí as pessoas olham, é diferente. Aí eu contava, não, é que eu imprimi. Como assim tu imprimiu? Mas tu tem uma impressora? Cara, tenho. Tu tem impressora? Onde é que tu comprou? Não, não comprei, eu fiz. Tu fez? E, cara, isso, pô, é uma história diferente, né? E aí isso foi gerando... Uma vez eu fui no médico, o médico perguntou pra ele, eu vi que ele tava olhando o óculos, cara, a consulta que normalmente dura 5, 10 minutos, né? Uhum. A gente ficou quase 40 minutos falando porque o filho dele adorava impressão 3D e a gente ficou trocando ideia lá. E aí isso, cara, foi virando, era pra ser só um mês, e aí meio que essas histórias, assim, de eu contar a história e aproximar das pessoas, foi gerando muita conexão, comecei a conhecer muita gente, as pessoas começaram a chamar de óculos, o cara do óculos verde, às vezes não lembro o meu nome, mas o cara do óculos verde. Eu te falei antes nos bastidores, né, quando a gente se reuniu para definir todas as feras que vieram até aqui esse ano e que vão vir no decorrer do ano, a Rô falou, é o cara do óculos verde. Eu, sim, o Felipe é o cara da tecnologia. Por favor, continua. Cara, uma vez, tem uma história legal, uma vez teve um evento... de futurista, que tava vários futuristas envolvidos, ia ser em Porto Alegre, e a gente se conhecia de um grupo de WhatsApp, ali, cara, umas 200 pessoas do Brasil inteiro, que não se conhecia pessoalmente, a maioria, mas no WhatsApp a gente se falava. E aí, muitas pessoas iam vir para Porto Alegre nesse evento, daquele grupo, e a gente decidiu se encontrar. Só que no dia do evento eu tava num corre, assim, gigante, cheguei no evento lá, meio que um pouquinho antes até, mas atucanado, disse, vou dar um descansado aqui, pegar um cafezinho e ficar de canto, nisso chegou um cara do meu lado. Oi, tudo bem? Fica parado do meu lado, começa a conversar, eu converso, mas eu queria sossego, eu fui saindo, o cara meio que me seguindo, quando vi chegar outro, cara, quando eu vi tinha um bolo de gente na minha volta e eu tentando sair dali e o pessoal me seguindo. E aí chega a minha sócia, ela, oi, não sei o que, eu disse, Beta, eu não sei o que tá acontecendo aqui, meu, tipo, eu vou pra um lado, vou pro outro, as pessoas ficam me seguindo, ela disse, tá, mas tu não viu no grupo o que a gente combinou? Eu disse, nem abri grupo, eu tava queria descansar aqui, daí, por quê? O que tem no grupo? Ela disse, não, o pessoal perguntou qual seria o ponto de encontro, eu disse, a gente se encontra no óculos verde. E aí eu era o ponto de encontro, não sabia, cara, e todo mundo, então serve de ponto de encontro também. Boa. E, cara, e assim, foi virando marca, na real essa aqui é a quinta armação já que eu tenho, porque ele vai ressecando, eu imprimo outro e tal, mas eu não consigo tirar porque meio que virou marca registrada, assim, muita gente me conhece e aí eu sigo usando, né? Não, sensacional. Então essa é mais ou menos a história aí. Não, bacana. É o cidadão que te copiou. Ah, cara, foi muito louco, tava no South Summit do ano passado, teve agora o desse ano, né? Eu encontrei ele lá de novo esse ano, eu tava palestrando, ele tava na minha palestra lá, mas eu tava lá no South Summit no ano passado e passou um cara com óculos colorido e eu desconfiei, assim, cara, acho que aquele cara imprimiu aquele óculos. Aí fui lá, abordei ele. Não, olha o papo louco, né? Aquele cara imprimiu o óculos lá, tô conversando com ele. Eu vi de longe, né, reconheci, daí eu chamei o cara, me apresentei pra ele, a gente não se conhecia, na verdade ele me conheceu, né? Aí eu contei, eu disse, cara, tu imprimiu esse óculos aí? Ele, sim, cara, uma vez eu assisti uma palestra tua, vi que tu tinha feito, me inspirei e fiz um pra mim também. Pensa bem, e aí esse cara. ano ele tava lá com óculos de novo, a gente virou amigo, né, trocamos, Sim. mandei modelo do meu pra ele mandou o dele, fazendo melhorias e tal. Mas aí ficamos amigos também, assim, e foi legal ver, cara, que teve uma inspiração. E tem uma outra parada que envolve esse óculos também, que é muito louca, que é o seguinte... No começo, quando eu ia fazer palestra e coisa, um monte de gente descobria a história e pedia me empresta o óculos pra eu tirar uma foto, empresta... Mas, cara, ele é bem sensível, assim, porque ele é um material que é meio frágil, ele não é pra... Se eu bater aqui, quebra, pra te ter uma noção. Sim. Ele é um plástico, não é um óculos comercializável, digamos assim. Sim. Mas como eu gasto uns 4 pila de matéria-prima, dá pra fazer um monte. E aí a galera pedia muito emprestado e tal, pra tirar foto e tal, emprestava de vez em quando, aí veio a pandemia, a galera, eu queria ver teu óculos e tal, o que eu fiz? Eu olhei uns vídeos no YouTube lá, aprendi, baixei um software e aprendi a desenvolver filtro pro Instagram. E aí criei um filtro chamado filtro do óculos verde, que tem no meu perfil no Insta, a galera pode ir lá experimentar o óculos com um filtro, né? Então quem quiser resolvi o problema e escalei o negócio, né? Porque aí qualquer um pode... E esses dias, cara, faz uns meses já, eu fui olhar o painel lá, que tem o painel do desenvolvedor, cara, tinha mais de 40 mil utilização dos filtros do filtro de óculos verde. Meu filho deve ter sido um deles que pegando aquele filtrinho, né? Que legal. Cara, a gente tá aí se encaminhando pro final. De novo reforço, né, que hoje o convidado nos traz aí um momento da gente despertar para outras tantas coisas, fugir um pouco do habitual das organizações, das demandas normais do dia a dia, a gente ter esse olhar por cima do muro e olhar para o futuro, olhar para outras opções, para outros mundos, eu considero tanto importante quanto. Eu me sinto um cara muito, falar de mim agora, eu me sinto muito orgulhoso
porque, enfim, trabalha num segmento que é nichado de um simples prestador de serviço de mudanças e guarda-móveis, mas a gente está sempre conectado a tanta gente legal. Hoje está à frente de um professor aqui do tempo de universidade, algo de muito orgulho para mim, tá aprendendo com ele de novo, e eu acho que é isso, né? Uma postura sempre humilde para aprender. O cara manja demais, sempre fala a tua sigla lá, a tua fala aprendo a aprender. Isso, aprendendo a aprender, alguma coisa assim. Aprender a aprender é a principal habilidade do futuro. Então, e ver tanta virada de chave, uma transformação violenta na carreira, e tá aqui hoje na frente de um aluno de antigamente, que fazia muito tempo, a última vez foi lá na Exatos, que a gente se encontrou. A Daya, eu acho que organizou uma palestra lá para todo o time. Então, é um momento de muita felicidade, muito orgulho, te agradeço demais, te desejo toda a felicidade, todo o sucesso do mundo, que tu traga muita informação e inovação, né? Tem a cara da inovação, como tu fala num vídeo, todo mundo te associa a isso. Então, obrigado de coração pelo momento de hoje, Felipe. Tô muito feliz mesmo. Cara, eu que agradeço. Parabéns pelo projeto, né? Pelo podcast aí, porque tem uma coisa que eu gosto de dizer que... E vai ao encontro também aquilo que a gente tá falando de acesso e posse, né? Se eu disser assim, te dou meu celular, te dou um celular, tu me dá um celular, a gente vai trocar, cada um sai com um. Né? Se eu te dou uma ideia, Sim. Tu me dá uma ideia, cada um sai com duas. Então, acho que conhecimento é uma coisa que, que a gente precisa compartilhar. Sabe que eu sempre fui, eu não sou professor à toa, eu gosto disso, né? Então, não guardo assim o que eu sei, eu acho que tem que compartilhar, porque com essas trocas a gente vai aprendendo. Então, tudo que envolve conteúdo, assim, que nem vocês estão fazendo, eu acho muito nobre, e parabéns aí, muito sucesso. Amém. Ao Gestão Tri. Pra nós. Então, por favor, quem não segue, sigam essa fera, é muita informação, muita coisa nova, vale a pena, conheçam a escola dele, todas as dinâmicas, os assuntos que ele aborda lá, e é basicamente isso. Então, obrigado por mais um episódio, Felipe, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, é o Gestão Tri, e até a próxima.